Já existiam outros busólogos na época? Como foi que surgiu a ideia do site Companhia de Ônibus? Eu descobri um grande amigo já falecido, querido Edgar Rios. É ele que todos nós chamamos do pai da busologia no Rio de Janeiro. O Edgar me apresentou o Pedro Oliveira, os dois já falecidos. E aí comecei a ver que eu não era o bloco do eu sozinho, era o bloco de 3. No ano 2000, a coisa começou a crescer de uma forma totalmente inesperada. A internet começava a se desenvolver no fim dos anos 90. Eu queria montar um site sobre a minha empresa, que era a CIA de Talentos. Só que eu teria que aprender. E como que eu poderia fazer? Para aprender, eu vou brincar antes. Eu vou montar um site de ônibus. Ninguém vai ver mesmo. Quem é que vai querer ver um site de ônibus? Aí comecei a estudar, parametrização de fotos, criar as molduras e fazer hiperlinks e etc. Com o site de ônibus. Eu tinha na época, 50, 60, 100 fotos. E aí o meu amigo Edgar falou: não, Júnior, eu te cedo as fotos que eu tenho. E eu aí eu comprei um scanner para escanear as fotos do Edgar, para ter mais fotos para colocar. E fui descobrindo. Aí eu descobri que tinha uma coisa na internet chamada contador de visitas. Botei um contador de visitas. Aí que foi a grande surpresa. Na semana seguinte tinha 50 visitas. Eu falei: como assim? 50 visitas? Tem mais louco do que eu? E aí continuei. Na outra semana do contador, 200 visitas. Falei: gente, eu não sou único. Tem mais gente que gosta de ônibus que nem eu. E aí, ainda dentro da pesquisa da internet, eu descobri uma outra coisa. Gente, estou falando do ano 99 e 2000, tá? Estou falando de 24, 25 anos atrás. Descobriu-se uma coisa chamada livro de visitas, que foi um livro de visitas que ele realmente abraçou a causa. Porque no livro de visitas você podia fazer um comentário e deixar o seu e-mail. E aí que veio o Edivaldo Gonçalves, que é outro querido amigo e também grande estudioso da busologia, e tantos outros chegaram e a gente começou aí sim a perceber: não somos únicos. E com o livro de visitas aí começa a troca e-mail, vamos combinar um encontro. E aí começamos a partir daí a fazer encontro. Primeiro aquele encontro de meia dúzia, aquele encontro de 10, o encontro foi aumentando para 15, chegou a ponto do nosso grande incentivador, ex-proprietário da Santa Maria, o Paulo Valente. O Paulo chegou a ceder 3 ônibus para a gente, para poder transportar o pessoal. Se um ônibus dão 42, 46 pessoas sentadas, você imagina aí, a gente já estava na fase dos encontros com mais de 120 pessoas. Então, isso foi crescendo. Com o boom da internet, eu fui incentivando o site, que na época ele era da HPG. A HPG era homepage grátis, Era onde você tentava ensaiar ali o que você queria. E eu fui crescendo, até que eu cheguei ao limite da homepage grátis. Nesse meio tempo, o site CIA de Ônibus, ele já deveria estar lá com mais 500, 600 fotos. Ele começou a obter o respeito, E a gente conseguiu uma parceria com um grupo de São Paulo que trabalhava na área de transporte, chamado Railbus. Eles trabalhavam em cima de trens e ônibus. E eles me ofereceram a hospedagem. Durante muitos anos, a gente teve esse auxílio da hospedagem por conta deles. E aí permitiu o site CIA de Ônibus crescer a tal ponto que nós tivemos mais de 10 milhões de visitações e o site chegou a ter 45 mil fotos de ônibus diferentes.
o foco do CIA de ônibus era, primeiro, empresas municipais do Rio de Janeiro. Quando a gente viu a oportunidade de crescer, crescemos para as empresas Detro, ou seja, RJ, para pegar 1001, Tinguá, e as empresas que faziam Baixada Fluminense, Niterói, e etc., Petrópolis, Teresópolis. Ok, aí eu comecei a perceber que várias empresas, várias cidades tinham empresas que não constavam no álbum, no site CIA de ônibus, porque era uma empresa regional de Macaé, de Campos, de Petrópolis. Aí nós começamos a fazer mutirão, tá? Um grande líder desse mutirão normalmente era o nosso amigo Roberto Marinho, não o famoso, mas o Roberto Marinho, busólogo. O Roberto, ele liderava muito as caravanas que a gente fazia. Então a gente ia para Resende, a gente ia para Campos de carro, com 2 carros, grupo de, sei lá, de 5 a 10 busólogos, só para fotografar os ônibus daquela cidade. E com isso o CIA de ônibus foi crescendo. Até que eu fiz a minha primeira viagem internacional e acabei trazendo também fotos de ônibus, aí da Inglaterra, da França, da Alemanha principalmente, para mostrar como é que era o transporte de ônibus também fora do Brasil. E o que aconteceu? Em 2017, durante muito tempo eu tentei um apoio, um patrocinador que me justificasse continuar me dedicando ao CIA de ônibus. Porque, pasmem, gente, era um trabalho muito exaustivo, porque era fotografar, escolher a foto, fazer a edição da foto, creditar a foto, porque a gente passou a acreditar porque tinha muitas pessoas inconvenientes, eu diria, que pegavam as nossas fotos e depois colocavam como sua própria autoria. E a gente não achava isso legal. Então a gente passou a ter o trabalho de creditar as fotos. Então não entrava mais foto no CIA de ônibus sem o crédito lá. CIA de ônibus, Sidney Júnior, CIA de ônibus, Edivaldo Gonçalves, CIA de ônibus, Roberto Marinho e etc. Todas as fotos tinham o seu crédito, para que quem estivesse vendo soubesse a quem merecia, né, o crédito daquela foto. Mas a gente não via, eu tive muitos colaboradores, muitos, a gente chegou a ter perto de 200 colaboradores no CIA de ônibus, todos eles listados lá, que eu fazia questão de nomear aqueles que estavam nos ajudando, mas não havia o apoio de um ônibus envolvido no ônibus. Eu tenho certeza, se o CIA de ônibus estivesse no ar hoje, o Paulo Valente, da Rio Ônibus, ele seria um cara que ele arranjaria uma forma de bancar. Mas em 2017, a gente perdeu o patrocínio do Rail Bus e o site saiu do ar. E era um momento em que eu colocava 300, 400 fotos por mês no site, fotos novas. Porque aí eram tantos os colaboradores que era gente me mandando foto de tudo quanto é canto, sempre priorizando o Rio de Janeiro. O objetivo era sempre transporte do Rio de Janeiro. Então o site fechou em 2017 com cerca de 45 mil fotos.